Oi, E aí? agora deu? Agora deu. Tá certo. Mais pra cá. Tá cortando um pouco. O teu corta assim mesmo, Guinter? Corta como? A tua cabeça tá cortando um pouco. E agora? E agora? Ainda tá cortando. A minha não, né? A tua não, velho. E agora? Acho que é porque tu tem a cabeça muito grande, cara. É por isso. Deve Pode ser. ser, pode ser. E agora? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, é porque fica ali. Agora melhorou um pouco. A minha ficou um pouco baixa, né? Deixa eu descarregar Ah, aqui. Acho que agora melhorou, né? tá bom, tá bom. E a minha? Tudo certo? Tá. Já tá ao vivo. A Evelyn já disse, já tá aparecendo aí. Né? Estamos com 33 espectadores. 34. Isso. Isso. Vamos passar de 1000 hoje. Então, vamos esperar dar. Esperar mais 8 minutos, né? Vamos fazendo um teste aí, né? Isso. Porque eu acho que daí fica melhor. Peraí, só um pouco. Tô ajeitando aqui as coisas ainda. Uhum. Foi marcado para as 19, né? Peraí. 19 horas. E tu tá com o teu celular de frente ou tu tá de lado? Tô de frente. Sim. Se piora, né? Tá pior, tá pior. Assim fica melhor, né? Sim. É, beleza. Será que ele aguenta aqui sem carga? Eu acho que sim, né? Beleza. Ó, o Albert tá aí, ó. O Albert entrou. Grande Albert. Grande. Fala pra Evelyn entrar, gente, pra dar público Sim, aí. já tá. Já tá. Beleza. Cortou agora não, né? Tá bom, né? É um pouco. A parte de cima é Sério? um pouco. Mas tá bom assim, eu acho. Ó, melhorou. Quando tu aproxima, ela corta um pouco. É mesmo? Tá bem longe aqui, meu. Tá bem longe. Tá, ficar mais longe então. Assim melhorou. Tá. Aqui tá bom, tá bom. Aí tá um Tá pouco sim. longe. Pode aproximar Tá. mais um pouco. Ó, aí, ó. Aí tá bom. Beleza. Então tá. Falta 5 minutos ainda, né? 5 minutos. Marcelo, tudo certo? Ó, o Fred aí, ó. Diretamente de Dallas. Grande Fred. Ó, o Marcelo falou que tá ótimo. A Evelyn também. Beleza. As perguntas aparecem direto aqui, né? Parece. Aí, Fred. Beleza, Fred? Tudo bem, Fred? Tá isolado? Tá do lado?
Tá no Walmart? Clima de guerra? O basement tá cheio. É, beleza. Tinha que ter uma musiquinha, né, Bianchini? É, ia ficar melhor. É. Mais 4 minutos. Hum. Ó, meu irmão aí, ó. Andressa, aluna. Isso aí, vamos lotar a sala. Que horas são aí, Bianchini? No meu falta 1 minuto. Tá. Murilo chegou aí também. Takashima, Jaraguá do Sul, rei do PRF. É. Um minutinho, pessoal. Vamos esperar aí mais 1 minuto. Não, o meu já deu. Então vamos lá, né? Vamos lá, Em vamos lá. tempos de. Quer fazer apresentação? Não, pode seguir. Em tempos de coronavírus, nada mais atual do que falar sobre essa desgraça, né, Bianchini? Pois é, então. Então, Tamo aí, né? a gente vai abordar hoje, estamos aí sãos, salvos, graças a Deus. Vamos abordar hoje um tema, vamos dizer assim, bem batido na literatura mundial, no entanto, parece que, na minha opinião, humilde opinião, parece que às vezes a OMS esquece um pouco do dentista, né? Esquece de falar um pouco sobre, principalmente, a relação do diabetes, que é um fator que pode piorar a situação do indivíduo que é acometido pelo Covid, né? E essa relação da diabetes com a doença periodontal, né? Então, se a gente for ver mais ou menos como que é a prevalência da diabetes, mais ou menos em torno de 13 milhões de brasileiros têm diabetes. Então, se a gente for levar isso em termos percentuais, né, levando em consideração que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, dá uma prevalência de 6,5%. Isso é Então, altíssimo. é, no mundo é 8%, né?
né? Segundo né? uma estimativa da OMS em 2014, né, que eu tenho aqui uma referência, 8% No da Brasil, população mundial. no Brasil atualmente está em torno de 12 milhões e meio, né? E uma estimativa feita para 2045 está levando em consideração que o Brasil vai ter 20,5 milhões de diabéticos, né? Então eu acho que a OMS ela falha um pouco nesse sentido de enfatizar a importância do dentista, principalmente no controle de pacientes diabéticos com um controle, vamos dizer assim, no consultório, né? Então, a gente sabe É, que é uma doença de relação bidirecional, o controle do diabético da glicemia melhora os resultados bucais e vice-versa, né? Não sei o que exatamente. tu acha sobre isso. É, Então, eu acho que a proposta nossa aqui hoje dessa live é ver qual é o papel do cirurgião dentista nos nossos atendimentos, né, no meio dessa pandemia toda, né? E, claro. e eu acho que a gente tem um papel fundamental, importantíssimo, né, na manutenção desses pacientes diabéticos. Depois a gente vai também falar sobre o fumo, né, um pouquinho sobre o fumo, e manter esses pacientes saudáveis, né? O Claro. papel é esse, é que a gente precisa atender esses pacientes, né? Isso aí entra tranquilamente dentro da urgência, da emergência, né? Então, precisamos atender esses pacientes e deixar eles o mais saudáveis possível, porque um paciente desse, se acaba contaminado pelo Covid, se ele tiver com a diabetes alterada, ele vai com certeza sofrer mais, né? Nesse combate que ele vai ter com o vírus, né? Se a gente for pegar a informação recente da Academia Europeia de Endócrino, eles batem na tecla que o paciente diabético é um paciente de risco. E obviamente que ele é, né? Principalmente aqueles casos em que eles estão com uma hiperglicemia, né? Então a gente sabe, só que eles parece que eles negligenciam a atuação do cirurgião dentista. Então, assim, faltava um parágrafo ali, uma linha falando que um controle do diabetes rigoroso passa por uma manutenção da saúde bucal rigorosa, né? Então, É, isso aí acho é que para mim foi porque um pouco. porque ela é uma doença bidirecional, né? Quando a gente estuda medicina periodontal, que é tão falado hoje em dia, a gente sabe que o paciente que não está com o seu nível de placa bacteriana e os graus de inflamação desse paciente eles estão muito exacerbados, isso aí contribui para que ele não faça esse controle de glicemia adequadamente. Então, o Sim, excesso de bactérias, o excesso de inflamação gengival, ele acaba dificultando o controle da glicemia, o paciente vai se manter hiperglicêmico, né? E isso sim. faz com que o diabetes dele seja alterado e aumenta o risco. Por isso, o controle do diabetes, ele não passa só pelo nível de glicose, né? Ele passa por nós, especificamente por nós, dentistas, principalmente o pessoal da pério, né? Que precisa manter esses pacientes sob controle nessa época. E aí que está todo o X da nossa questão hoje, né? Quem está fazendo atendimento sabe. Eu posso ligar para o meu paciente diabético e dizer para ele vir no consultório fazer a raspagem de manutenção dele, porque atendimento eletivo eu não posso mais. Por exemplo, aqui em Florianópolis, não pode, só pode emergência e urgência. Mas isso é uma emergência? Isso é uma urgência? Eu preciso manter. Então, tu imagina um paciente que é diabético, ele é fumante e ele é idoso. E ele pode ser obeso também. Então, ele está Com né? hipertensão. E com hipertensão. Então, quando a gente vai olhar lá os fatores de risco do Covid, a gente pega todos esses aí, né? Doença cardiovascular, diabetes, né? Os fumantes, né? Os fumantes. Então, esse pessoal tem que estar controlado, porque caso ele seja contaminado com o vírus, se ele não estiver controlado, e uma das maneiras de controlar, de deixar o nível de inflamação dele baixo, é não ter infecção, inflamação gengival, inflamação periodontal. Então, não é uma questão de atendimento eletivo, é uma questão de saúde pública. Entendeu? Claro. Então, óbvio isso aí, que são estúpidos, não vê? Vocês me desculpem. Por isso que eu falo que a OMS ela falha nesse sentido. Não sabem. E vamos ser francos, não é só a OMS, né, cara? É muita gente aí que está pilotando isso aí no Brasil e aqui em Santa Catarina que vem cometendo equívocos gigantescos no que diz respeito ao pessoal da área da saúde, entendeu? Tu ficar restringindo o atendimento da saúde numa época dessa é uma estupidez sem tamanho,
Vocês me desculpem a franqueza, o pessoal que está assistindo aí já conhece o meu estilo, e eu não vou me faltar no momento desse que a gente está ao vivo, de falar diretamente dessa quantidade de estupidez e falta de conhecimento científico dentro da odontologia, bloqueando os nossos atendimentos numa situação de emergência. Então, isso aí assim, revolta qualquer tipo de pessoa. Né? Então, a gente tem que explicar o que eu estou passando no consultório, nos nossos atendimentos, atender idosos e pessoas que chegam desesperadas no consultório e na clínica, elas não sabem o que fazer, elas não sabem se vão porque estão com uma urgência, a gengiva está sangrando, tem dor, ou se ficam em casa porque as pessoas, e a imprensa principalmente, alguns setores, fazendo um terrorismo de marca maior, e dizendo para as pessoas não saírem de casa. Né? E às vezes esse tipo de pessoa precisa de um atendimento. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que marcar o ponto aqui. Né? Nós não temos que funcionar o nosso consultório como a gente funcionava 2 meses atrás. É óbvio que não. Nós estamos virando. Ó, o Jonatas ali incomodando. Ó, o Jonatas incomodando. Bem-vindo, Jonatas. E a gente não consegue funcionar como antes. Isso não é questão de dinheiro, né? A questão é que tu tem que prestar um atendimento, né? Então, e esses pacientes, hoje a gente está trazendo só o diabético, né, que teria o fumo, estamos falando de uma parcela da população. Agora, tu imagina o restante que tem, né, obesidade, etc. Né? A Evelyn já veio aqui e mandou eu deixar tu falar, ou Guinter, que eu não estou deixando tu falar. Não, pois não, cara. Dá, né? Essa raiz italiana não. Deixar a mulher assistindo a live, daí isso já não basta tomar conta o dia todo no cara, ainda tem que mandar parar de falar na live, não é fácil. Não, não e assim, não é nem só opinião, né, Bianchini? Se a gente for na literatura, a gente vê, por exemplo, que a bactéria superpatogênica, que é a Pseudomonas gingivalis, que ela está presente na periodontite, né, em abundância, uma bactéria super, ultra, mega agressiva, ela, por si só, né, trabalhos recentes dizem isso, ela por si só ela vai gerar uma resistência à insulina no paciente. Né? Então, o paciente diabético tipo 2, que ele é resistente à insulina, o quadro dele pode piorar, né? Não sendo atendido por um dentista. Então, isso aí é um absurdo. Então, o pessoal que não está muito por dentro da diabetes, a gente tem 2 tipos de diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2. A tipo 2 é essa resistente à insulina, que eu falei, muito voltada para pacientes obesos, sedentários, né? E, ó, mandaram eu respirar, bem aqui, né? O Armando mandou eu respirar. Eu já vi. Estou respirando por enquanto. E a diabetes tipo 1, né, pessoal, para quem não está muito antenado também, é uma diabetes que tem uma origem autoimune. Então, são diferentes abordagens, né? Mas o paciente que tem doença periodontal, e a gente verificou na anamnese que tem algum sinal, alguma manifestação bucal de provável diabetes, ele tem que ser atendido, não tem como. Isso aí, na minha opinião, falta apoio público, tanto de governo estadual, municipal e principalmente, na minha opinião, do OMS, porque todo mundo obedece ao OMS. Né? Então, isso aí falta partir lá de cima, a orientação. É bom nem falar da OMS, entendeu? Porque senão vai dominar, né, o assunto aqui. Eu nem vou abordar isso aí, porque isso aí então vai ser... Não, mas também não fala do prefeito. Mas também não fala do prefeito e do governador, né? Isso aí vai ser o show. Né? Eu acho que foi muito bom tu tocar no assunto do diabetes tipo 1 e 2, né? Porque no último consenso de periodontia, a gente estava discutindo isso, né, Guinter? O último consenso aí de 2018, de doenças periimplantares e periodontais, eles falam que hoje, tanto a diabetes tipo 1 como a tipo 2, ela tem relação com a doença periodontal. Antes era só o tipo 2, né? E hoje não, é o tipo 1. Então, aumentou ainda mais a nossa área de abrangência nesse tipo de paciente, né? Eu sei que tu também, eu tenho uma gama muito grande desse tipo de paciente, muito grande, né? De pessoas desse tipo que precisam de atendimento e agora mais do que nunca. Eles têm que estar com sua saúde gengival e periodontal em dia para evitar qualquer exacerbação de processos inflamatórios, pois é isso que vai deixar o cara mais suscetível. Não? Então, como que alguém não chama atenção para isso aí, entendeu? Então, aí, ao invés de botar isso aí, estão preocupados com o aerosol que levanta, né? Claro, a gente tem que evitar o aerosol, né? Agora, o risco do aerosol é muito mais para o dentista, às vezes, né? Do que para o próprio paciente, né? Porque o aerosol está levantando no dele, né?
na própria flora dele. Então, a gente tem que se proteger com as máscaras, tudo, mas não pode negar o atendimento, cara. Né? E tem que entender como é que funciona essa doença e as pessoas têm que ser atendidas, né? Então, eu realizei essa semana aí, e semana passada, algumas raspagens em pacientes diabéticos. O grau de agradecimento, quando a gente elucida para esse paciente, explica para esse paciente por que tu está fazendo essa raspagem, por que é importante, né? E o fato de a gente atendê-los sem preconceito, sem ter medo de ser contaminado, embora eu tenha medo, é claro, como tu, a gente tem medo, mas eu acho assim, ó, o dentista que tem medinho de se contaminar, ele vai procurar outra profissão. Porque foi esse o juramento que nós fizemos, entendeu? Então, quem tem medinho, faz outra coisa da vida, porque agora não é hora para covardes, entendeu? Agora é hora para gente corajosa. E a gente não pode negar os atendimentos. As pessoas quase choram, cara, agradecendo. Entendeu? Estou lá fazendo raspagem, como eu fiz aí várias na semana passada e nessa, tudo de urgência, tudo de emergência, e as pessoas agradecendo porque a gente atendeu, porque realmente debelou a inflamação e vai controlando a saúde geral do paciente e deixando ele menos susceptível ao vírus. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? E não falando muito também de época de Covid, a gente tem também um papel muito importante no diagnóstico, né, Benquinho, da diabetes, né? Vou fazer aqui a confissão quebrando tabus, né? Então, como é que eu vou falar? Em fevereiro eu descobri que eu sou diabético, tipo 1, te falei. Sim, estou sabendo. Então, tá um pouco lento o teu. Tu estás me vendo bem aí? O teu tá um pouco lento, tá travando um pouco a tua câmera. Tudo bem? Tu estás me vendo bem? Tá vendo bem? Então, descobri em fevereiro que eu sou diabético tipo 1, né? Então, o pessoal aí fique sabendo. Mas sem problemas nenhum, comecei a usar insulina. Então, o pessoal ficar atento no consultório, o pessoal que está na graduação, quais são os principais sinais e sintomas, né, pessoal, de como identificar um paciente diabético. Então, experiência própria, na pele mesmo. Eu perdi peso, 3 quilos, do nada. E, além disso, eu tinha muita fome e muita sede. Então, o cara perde peso e come feito um condenado. Então, que eles falam de polifagia, né? Então, o excesso de fome. E o cara vai ao banheiro várias vezes durante a noite. Cara, eu ia 8 vezes por noite ao banheiro. Então, aqui eles chamam de polidipsia. Então, durante a anamnese, pessoal, se não está com diabetes, tentem identificar pacientes com mais idade, pacientes com alguma manifestação bucal, acúmulo de tártaro excessivo, né? Alguma cândida albicans, alguma repercussão bucal. Isso é muito sinal clínico de diabetes, né? Então, eu tenho diabetes tipo 1, uso insulina todo dia, né? E, cara, se for bem controlado a glicemia, o cara é saudável, né? E também acho que isso falta o pessoal falar que o diabético compensado com baixos níveis glicêmicos, ele é considerado saudável, né? Então, eu acho que isso também falta um pouco, porque também acaba generalizando e acaba vendo o diabético como o cara é o próximo morto aí pela Covid, né? Então, eu acho que falta muita informação, tanto vindo de cima, quanto da própria área médica, em relevar o papel do dentista. E essa tua franqueza, essa tua coragem, viu, Guinter, de dar esse depoimento, que tu estás hoje, né, sofrendo da diabetes, então tu és tu estás dentro do grupo de risco da doença do Covid, se tu não tiver com a tua diabetes controlada, né? Mas assim, vivenciar isso aí para as pessoas do vídeo é sensacional, claro, né, cara? É uma maneira que aqui, a gente tem de mostrar isso para quem está assistindo, como isso é importante, né? Companheira diária. Insulina. É isso. Ô, Guinter, eu continuo com a tua imagem não está nítida para mim, cara. Será que a internet? Ela está travando. Peraí. A minha não está travando? Às vezes, fica borrada. Minha? Peraí. Oi? Vou abrir a porta. Oi. Bem. E agora?
tá lento ainda, cara, tá estranho. Mas tudo bem, eu tô te ouvindo, só a imagem tá parando um pouco, né? Ah, certo. Beleza. O áudio tá bom. O meu tá normal para ti. Tá. Beleza. Espera aí. Ah, então beleza. Ó, o Ginter travando a imagem, ó. Luiz Flauner, o Luizinho, ó. Espera aí. Falou aqui, ó, Bianchini, ok. O Ginter tá travando a imagem. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui, peraí. Ó, aqui o pessoal tá avisando aqui que áudio não está muito bom também. Alguém falou aqui, ó. Já vamos ajeitar, pessoal. Peraí. Estamos dando uma conectada aqui. E agora? Ó, tem uma pergunta interessante sobre o uso da insulina. De conexão aí, o Ginter já está... Como é que tá agora? Tá aparecendo ou não? A imagem está um pouco ruim. Tá aparecendo. Tá. E aí o som? Para mim tá. O som também vem, mas não tá no mesmo tempo, entendeu? Ele tá lento, assim, a imagem tá um pouco... Entendi. Ó, agora parece que voltou a tua... Beleza. Voltou? Voltou, Melhorou. não tá muito nítida como a minha. Não tá muito nítida como a minha, mas voltou. A tua voz voltou. Ó, o pessoal tá dizendo que voltou, melhorou. Beleza. Eu sou mais bonito, é porque eu sou mais bonito, né, Ginter? Claro, Então, lógico. Sempre assim. Tá escuro o teu só? Tá muito escuro? Tá escuro. Vou acender mais uma luz aqui. Tá uma luz aí. Então, teve uma pergunta, alguém pediu para explicar novamente a dependência de insulina, Ginter, ali, tipo 1, de diabetes tipo 1, que é o teu caso, né? Pode dar uma explicada caso, novamente nisso aí? O meu caso, eu paguei a Net 5, eu paguei a Net 5. Então, o meu caso, como eu falei, é diabetes tipo 1, né? Foi um surgimento súbito. Então, sintoma, perda de peso, muita sede e muita fome. Né? Então, diabetes tipo 1, tratamento não tem como não ser com insulina, porque as células do meu pâncreas, elas diminuíram muito a produção de insulina, então a gente tem que colocar insulina sintética todo dia para conseguir levar a glicose para dentro das células. Certo? Então, o diabético tipo 1, ele tem que ser tratado obrigatoriamente com insulina, todos os dias. Já o diabético tipo 2, né? Ele, às vezes, não precisa de insulina. Ele tomando via oral comprimidos, metformina, geralmente, já é suficiente. Né? Então, o tratamento é esse. Diabetes tipo 2, comprimido oral, muitas vezes já resolve. E diabetes tipo 1 tem que ser terapia com insulina. Tá, joia. A tua imagem continua caindo, Ginter. O pessoal está falando aqui, o som está chegando, a imagem está travando, no meu também. Mas a gente vai falando aqui, tu vai tentando resolver aí, isso aí, a gente vai falhando. A imagem ela não está carregando no teu ó, está travado. Alguns estão dizendo, ó, outros que sumiu a imagem. Tem algum problema aí com a tua internet. Peraí. Pode falar aí que eu vou resolver. Pode falar. Então, pessoal, ó, essa história então das doenças sistêmicas, né, a diabetes é uma delas. E tem várias outras dentro da medicina periodontal. A gente pode questionar muitas delas, né? Sem dúvida a gente pode questionar as autoridades, mas a gente tem que obedecer, entendeu? Porque não é fácil também ser autoridade, sabe? Não é fácil ser o prefeito, ser o governador, ser o presidente, ou a Sandra, né? A Sandrinha, nossa amiga, presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui de Santa Catarina. Agora ficou bom, entendeu? Ficou bom? Não é fácil ser autoridade e ter que tomar decisões. Estava na discada, agora eu botei na internet
fibra ótica, eu estava na internet de escada. Tá certo. Então, na verdade, essas autoridades, às vezes, elas não têm muitas saídas, né? E não conseguem agradar todo mundo. Mas não é esse o nosso motivo do debate. O debate é entender que a gente, transmitir para vocês aí que estão assistindo, que é nossa obrigação prestar o atendimento. E que a urgência, a palavra urgência, ela abrange um tratamento que, se não for feito, vai virar uma emergência. E no caso hoje a gente está botando diabetes, fumo, e a gente pode entrar também em pacientes obesos, pacientes com alguma doença sistêmica, e que já está mais do que provado que muitas dessas doenças sistêmicas elas têm via de mão dupla. O que é uma via de mão dupla dentro da periodontia? A via de mão dupla é o quê? É que a doença periodontal, se exacerbada, vai o quê? Vai aumentar a probabilidade daquela pessoa ter complicações daquela doença. Então, na diabetes, a gente já sabe que a periodontite não controlada aumenta a hiperglicemia, né? Então, isso tem algumas doenças que têm essa via de mão dupla. É muito discutível isso aí, mas num momento como esse, é preferível manter meu paciente estável do que deixar ele sem tratamento. Com certeza absoluta. E tu fazes algum controle glicêmico no consultório, do teu paciente diabético? Eu só faço pedindo exames, né? Eu não faço, eu ali fazer a coleta do material, a gente não faz lá, não tem por hábito. Mas eu acho muito louvável quem faz, tá? Quem faz o exame rápido de glicemia, que é bem fácil de fazer, né? E outras formas, a gente faz mais no laboratorial mesmo, e muita hemoglobina glicada também. É isso que eu ia falar, é o principal, é o mais importante. É o mais importante. O outro pode dar um desvio, né? Agora, o que eu acho o melhor de tudo é a gente realmente a gente realmente atender os pacientes e deixar eles estáveis, né? Isso é que eu vou chamar atenção nessa live direto, né? Tem toda essa parte nossa de diabetes e tem também depois o fumo, que a gente vai falar um pouquinho, né? Daqui a pouco aí, quando é uma meia hora de live, alguma coisa, a gente fala do fumo. Sim. E o que tem que botar na cabeça é o seguinte: muitas vezes eu não consigo fazer aquela raspagem padrão, mas pelo menos eu já desorganizei a placa. Claro. Eu já prestei um atendimento para esse meu paciente e desorganizei a placa. E aí esse paciente, então, pode perfeitamente ficar numa situação estável, e se porventura ele venha a ser contaminado com o coronavírus, ele não vai estar tão susceptível às ações deletérias do vírus como ele teria se ele está totalmente com a sua parte odontológica descomposta. Acho que vale falar um pouco de implante também, né, Guilherme? Eu queria saber, Bianchini, qual é o teu protocolo de atendimento? De novo. Voltou. Bianchini, eu queria saber qual que é o teu protocolo de atendimento paciente diabético quando tu faz implantes. Tu contraindica? Qual que é tua linha de corte da glicemia dele? Em que tu falas assim, não, agora tu vai para casa, primeiro tu controla a tua glicemia, para depois voltar e fazer o implante. A minha linha de corte é entre 100 e 120, né? 120 mais ou menos, acima de 120 geralmente a gente corta. Agora tem um porém, né? Muitas vezes o paciente ele já toma medicação, ele tem já um controle médico muito apurado. Tem vários pacientes que eles têm realmente o controle com um endocrinologista muito bom. Sim. E só que a glicose não baixa. Ela fica lá, a gente olha o histórico, que eu acho muito importante, o histórico dos exames do paciente, do que um exame solto, né? Então, muitas vezes eu pego um paciente, eu vejo que esse paciente está com uma glicose de 120 há 4, 5 anos, ele faz 3 exames por ano e dá sempre 120, 115, 120, 115. O cidadão já toma uma medicação, muitos tomam glifage, né? Então, ele já está tomando glifage, eu noto que ele está com uma situação estável, embora um pouquinho acima. Então, esse paciente a gente opera normalmente. Agora, o paciente que oscila muito, aí a gente interrompe, né? E até que ele volte com um laudo do endócrino dizendo que os riscos vão ser menores, né? Agora, é muito difícil, paciente para implante é muito difícil, né? Porque o paciente pode ficar controlado 2 meses e durante o período de ossa-integração ele estoura. Por
Por isso que é muito importante a gente trabalhar sempre com o exame da hemoglobina glicada, que Isso. ela te dá uma média dos últimos 4 meses do controle glicêmico. Por isso que é importante. Ó, Muito. tem pergunta da doutora Fernanda Slovinski, ó. E na clínica, pacientes diabéticos com implantes já instalados, quais complicações podemos encontrar? Muito boa a pergunta. Boa, Excelente. boa pergunta. Porque quem faz bastante implante, tem a clínica de implantodontia, como é a minha, como é a tua, Guinter, como vários dos nossos colegas que estão nos assistindo aí hoje, vários, a gente consegue, a gente tem um número de pacientes que estão lá fazendo as suas manutenções, profilaxias, limpezas, raspagens, e a boca só tem implante, tem protocolo, ou tem uma arcada toda de implante, a outra de dente natural, e o paciente ainda é diabético, né? Então, imagina a importância que esse cidadão tem de ele fazer essas manutenções periódicas e manter a sua saúde bucal estável. Então, olha, ó, respondendo a Fernanda, ó, Fernanda, o que a gente pode ter? A gente pode ter um acúmulo bem excessivo de tártaro, desses pacientes que têm implantes já instalados, né? E se por acaso o implante falhar e tiver que trocar um paciente diabético, como ele tem problema na microcirculação, principalmente na síntese de fibroblastos, a gente pode ter dificuldade de cicatrização, o que é um dos maiores problemas clínicos que a gente encontra no dia a dia do consultório, né? Pelo menos eu encontro muito isso, problemas de cicatrização, síntese de fibroblastos de colágeno, principalmente, e também acúmulo de tártaro. Não sei se bem quem tem algum achado clínico também, que ele encontra muito em pacientes diabéticos. Sim, a gente encontra bastante, né? E aí eu volto a tocar. Então, o paciente está lá, ele precisa fazer uma manutenção do protocolo dele. Aí, o que tu vai dizer para ele? Ah, não, isso aí é só uma limpezinha, o senhor segura aí, vamos passar essa parte da quarentena toda e depois o senhor vem, para não ter risco de contaminação. Será que isso é o correto? Ou o correto é tu chamar esse paciente e deixar ele livre de placa bacteriana para que, porventura, se ele vier a ser contaminado pelo vírus, ele não tenha mais um fator complicador, né, que é o aumento da glicemia dele em função de uma má saúde periodontal. Então, é óbvio que esse paciente tem que ser chamado. É uma questão de urgência, né, é uma questão de saúde. Então, O Armando tem uma colocação interessante, bem aqui, ó. No dia a dia dele, a principal complicação que ele tem é no pós-cirúrgico. Até uma semana no pós-cirúrgico. E o paciente acaba descompensando nessa época. É, uma colocação interessante. É isso aí, uma colocação importantíssima. é muito interessante porque os pacientes relaxam, né, Armando? O que acontece? O paciente vai lá, agora já fiz a cirurgia, já cicatrizou bem, e pelo menos nos primeiros 5 dias, e agora eu vou parar. E, na verdade, não deve. E aí ele relaxa no controle glicêmico dele, e o que acontece? Complicações, né, na ferida cirúrgica e, às vezes, até perdendo o implante. E a gente tem que cuidar muito também de processos infecciosos, né? Tentar ao máximo sutura por primeira intenção, evitar ferida aberta, porque caso infeccione, o que acontece? Não é só infecção local, acaba gerando um descontrole glicêmico do paciente. Então acaba ordem sistêmica em vez de apenas local. Então tem que tomar muito cuidado. Tem 2 perguntas aqui, ó. Uma é da Evelyn aqui, ó, e os pacientes com problemas cardíacos nessa época de Covid em relação à saúde bucal, né? E acima da Evelyn, não sei se tu disse ali, tem uma outra. Essa aí talvez tu possa responder melhor que eu. Se o paciente estiver com a hemoglobina glicada acima de 8 unidades, posso fazer os implantes? O paciente toma remédios de insulina. Olha só, o paciente que está com a glicada acima de 8%, isso significa que ele está muito descompensado. De jeito nenhum pode fazer implante. De jeito nenhum. Então, acima de 8%, né, de glicada, esse valor é muito alto e ele está com uma glicemia variando em torno de 200, 250. Então, contraindicado instalação de implante, qualquer tipo de cirurgia eletiva. Uhum. Ótimo. A Evelyn, então, perguntou aqui, ó, e os pacientes com problemas cardíacos? É a mesma relação do paciente diabético. O paciente com problema cardiovascular, ele precisa estar com o número de bactérias da boca dele reduzidas. Ele precisa estar com a sua saúde periodontal em dia. Por quê? Porque já tem uma série de relatos, são até polêmicos, mas de bactérias da boca que migraram para o coração e aumenta o risco de ter complicações cardiovasculares.
nessa época de Covid, imagina, se um paciente tem complicações cardiovasculares e ainda está com uma infecção periodontal gengival, ele pode aumentar o risco de ter mais complicações. E aí ele precisa estar com a sua saúde periodontal em dia. Então, esse cara, esse sujeito, ele precisa ir no consultório. É uma questão de urgência. Ele precisa estar lá e estar bem raspado, né? Com uma boa saúde periodontal. Então, se esse paciente é um paciente periodontal, precisa ter a raspagem executada, ele precisa estar com o nível de sangramento gengival reduzido. Então, não é chamar o paciente para fazer uma profilaxia com tacinha de borracha, né? É para fazer para chamar o paciente para controlar a placa dele de verdade, né? Vamos ver, tem bastante perguntas já aparecendo aí, né? O Dr. Celso Carvalho, Alphaville, ele fala do chip que é implantado para verificar a glicemia. Sim, existe uma implantação de chip para controlar, é muito bom porque o paciente fica 100% do tempo monitorado, né? Então, o chip ele é uma bela maneira de automonitorização. Sim, com certeza. E a Nina Mota ali perguntou se as questões não são apenas em pacientes descompensados. Sim, na minha opinião, sim, né? Eu, pelo menos, trato o paciente diabético controlado, com níveis glicêmicos normais, como um paciente normal. Tá? Não sei se a conduta. O que acontece muitas vezes é que a recorrência, mesmo compensado, parece que o intervalo de tempo que eu tenho de fazer a raspagem é menor. Sim. Por exemplo, 3 meses, né? Mesmo o paciente compensado, parece que se tu esperar muito tempo, a condição bucal dele fica bem comprometida, mesmo com medicação. Isso estamos falando de uma maneira mais empírica, né? Mas a maioria dos problemas realmente ocorre em quem está descompensado. Mas é o que a gente falou, né, Guinter? Ele fica descompensado, mas ele pode ficar compensado 2 meses e descompensa no terceiro. E aí? Né, como é que vai ficar? Então, esse aqui é o problema. Como que eu controlo a minha glicemia, né, Bequinha? Deixa eu te mostrar. Ó. Tem essa caneta aqui, ó. Que nela tem uma agulha microscópica que eu furo meu dedo, tá? Uhum. Aí eu coloco ela no aparelhinho e me dá em 5 segundos a glicemia. Hoje de manhã eu tava com 8,9. Muito legal. Certo? Então eu faço isso 4 vezes por dia. É uma maneira boa de controlar, né? Porque esse aparelho aqui, ó, furando o dedo, a gente tem uma monitorização capilar. Né? Aquele do chip que o Dr. Alphaville perguntou, ele já mensura a agulha, ela só chega no líquido intersticial, então tem uma diferença de valor pequena, mas tem. Né? Então, o ideal, na minha opinião, é fazer um controle de glicemia capilar. Certo? Certo. Tem mais algumas perguntas, a gente vai respondendo, mas eu acho que agora a gente podia começar a falar um pouco de fumo, né, o Guinter, que era o que a gente ia falar hoje também, né? Tem aqui, ó, quanto tempo depois de fazer quimioterapia podemos fazer implantes, né? Essa pergunta é difícil de responder, né? Porque depende qual é o tipo de quimioterapia que foi feita, qual era o câncer que estava sendo tratado, né? E uma decisão dessa tem que ser tomada junto com o médico do paciente que está tratando a neoplasia. Não dá para falar isso aí sozinho, né? A Edilene Correia, paciente com safena e diabetes 120, é contraindicado a instalação de implantes? Está no limite. Não é contraindicado, vai ter que fazer a profilaxia antibiótica. Mas, mais uma vez, né, gente, esse tipo de paciente é preciso conversar com o médico dele, né? E tem aquela famosa cartinha, né, que a gente manda para o médico autorizar, mas assim, telefonem para o médico, né? Claro. De profissional para profissional, né? Dá uma boa conversa pelo telefone e aí estabelece um protocolo de atendimento, né? E dá para seguir, né? Legal, pergunta boa aqui, ó. Bacelar Odontologia. O protocolo medicamentoso no pré-operatório para os diabetes compensados é o mesmo para a ASA 1? Eu diria que sim, tá, Bacelar? No entanto, eu daria muita atenção à cirurgia, para ser uma cirurgia um pouco mais rápida. Hoje em dia, se tiver a possibilidade de fazer campo fechado, né, guiada, algo que seja mais rápido, e evitar ao máximo infecção. Então, no pós-operatório, sempre entrar com antibiótico. Então, aqui, ó, o Paulo Ventura aqui também pergunta, na mesma linha, mesmo um paciente diabético compensado, você indicaria terapia anti-inflamatória esteroidal? Não.
Esteroide e diabetes não combinam, tá? O paciente diabético, ele tem que evitar ao máximo tomar anti-inflamatório esteroidal, tá? Não é indicado no paciente diabético esteroide. É isso aí. Isso eu posso falar com a autoridade que eu estou vivenciando na pele e estou aprofundando ao máximo o tema. Paciente diabético, de quanto em quanto tempo você pede o exame da hemoglobina glicada? Olha só, como a glicada é um exame que nos dá uma média dos últimos 4 meses, então não tem por que pedir entre intervalos menores do que 4 em 4 meses. Então, na minha opinião, um paciente bem controlado, 2 vezes por ano é suficiente. Beleza. Vamos falar um pouco de fumo, então. Vamos. Eu acho que a dependência à nicotina, né? Então, também na classificação das doenças periodontais, que saiu em 2018 aí, o fumo é considerado um fator de risco bem importante. Ele não é uma doença, né? O tabagista, ele não é um doente, mas é um hábito tão forte, né? Que ele, então, essa dependência à nicotina, ela é considerada um distúrbio médico crônico recorrente na classificação internacional das doenças. Então, é quase como uma doença, a dependência à nicotina, né? E a gente sabe que ele tem um efeito adverso muito importante na parte periodontal, principalmente no periodonto de suporte, né? E aqui eu tenho uma informação bem legal, que ele aumenta o risco da periodontite 2 a 7 vezes. O fumo. Então, o paciente fumante, ele é uma bomba na nossa mão, sempre. Né? E o que acontece muitas vezes é que muitos diabéticos fica então com uma bomba relógio na mão quando tem esse paciente que ele é fumante e ele ainda tem outros problemas. O fumante pesado geralmente tem problema cardiovascular, também é outro, né? Respiratório. Então, oi, não saiu o som. Cardiovascular, respiratório. Isso. Então, o que a gente pode também levar em consideração do fumo? Que o fumo, ele também é um fator de risco para o câncer bucal. Né? Então, olha só como o cigarro, que muitas vezes a gente não dá tanta importância, como ele tem uma ação deletéria nos tecidos bucais. Agora vamos fazer um link para o Covid, que está todo mundo preocupado. Né? Como que eu devo tratar esse paciente fumante? Olha, o fumo é risco para o Covid. Né? O paciente com complicações respiratórias. Olha, onde é que o vírus vai de primeira? É no pulmão. O grande problema do Covid, o que é? Que ele ataca o pulmão, gera lá uma pneumonia, uma deficiência respiratória e leva o paciente a óbito. E por isso que a gente está precisando de respiradores, etc. Né? Com certeza a Espanha e a Itália tiveram esse problema exacerbado pelo número de fumantes que tem lá. Isso aí não sou eu que estou falando, já tem muitos artigos falando nisso. Né? É um complicador extremo, né, de países europeus, onde se fuma muito mais do que aqui, e as pessoas lá, então, quando pegaram o vírus, já ia direto no pulmão. Por quê? Por causa desse tipo de problema. Bom, a odontologia não faz o paciente fumante parar de fumar. Né? A gente até pode atuar lá como psicólogo, às vezes, recomendar, né? E é claro que recomenda, mas não é porque eu vou raspar o dente do paciente e deixar ele sem placa bacteriana que ele vai parar de fumar. Porém, se eu mantenho a situação bucal dele mais estável, eu vou conseguir certamente que ele tenha menos um componente inflamatório que vá atuar na saúde geral dele e prejudique as defesas quando ele for infectado pelo vírus. Então, por isso que o paciente fumante, a gente tem que ter uma atenção redobrada nele nesse tempo de Covid. O cara é fumante, ele tem que voltar para o consultório, ele tem que estar lá com a sua saúde em dia, a saúde periodontal. É muito importante isso aí. Então, por isso que é uma questão de urgência, sim. É uma questão de urgência, sim. Esse paciente, ele ter o controle de biofilme bem feito. Né? E quando a gente fala em controle de biofilme, não é eu de novo vou falar, gente. O paciente fumante, muitas vezes, ele tem bolsas periodontais ativas e inativas. Então, ele precisa de uma raspagem, precisa desorganizar. Não é uma profilaxia comum. Então, mas ele não vai fazer uma limpeza. Oi? Perdão. Mas o paciente que não sangra tanto, né? Ótimo, bem lembrado. Ele realmente não sangra, né? Porque ele tem lá uma vasoconstrição periférica ocasionada pelo cigarro.
Então, esse paciente, ele não vai sangrar muito, mas ele tem um aspecto inflamatório comprometido, exacerbado, e que a gente tem que controlar, né? Então, é muito importante essa parte do fumante, muito importante. Vocês querem falar mais alguma coisa aí, Guilherme? Ó, levantou a plaquinha ali, ó. Em 10 minutos o Instagram vai fechar a live. Então, se tiver perguntas, pessoal, sobre diabetes e fumo, por favor, façam perguntas. A gente falou mais de diabetes, né? Mas o fumo ele é muito importante, né? Uma coisa interessante do fumo é assim, o que é um fumante pesado, né? É uma pergunta, né, muito difícil de dizer. O que tu acha, Guinter? O que é um fumante pesado? De cigarros por dia, né? 10 a 20 já é considerado pesado, né? A gente tem uma série de referências, eu estou aqui com uma colinha aqui no meu computador sobre o fumo, que eu andei escrevendo isso. Tem uma série de referências aqui, assim, que falam que existe um consenso de que consumidores de 10 cigarros por dia, eles são considerados leves, até 10, né? Então, o menos de 10 é nocivo, não é tão nocivo, e mais de 10 ele é realmente muito deletério aos tecidos periodontais. Agora, isso aí não é assim um assunto de consensual, né? Que seria esse fumante pesado, né? Muitos diabéticos têm procurado vocês no consultório. Pergunta é boa. Muito boa, né? Muito boa pergunta. Olha, eles estão com medo, viu? É a Lele Cavalheiro aqui. Os pacientes estão com medo, viu, Lele? Muito medo de ir na clínica em função dessa loucura que está se propagando aí, de as pessoas não saírem de casa para nada. Então, o paciente que é diabético, ele não está indo no dentista para controlar o nível de placa bacteriana dele, ele está aumentando o risco. Se ele pegar a doença, ele vai ter o risco aumentado, porque ele pode ter uma hiperglicemia. Então, ele tem que ir no consultório. E além disso, né, complementando, falando não em tempo de Covid, mas tem muito paciente que é diabético que não sabe essa relação bidirecional. Então, acho que falta instrução, falta, vamos dizer assim, informação para muitos pacientes, né, até mesmo do endocrinologista dele. Eu acho que né, o endócrino deveria ser obrigado a salientar, levantar essa questão de manter a higiene bucal em dia. Isso aí é muito importante, só que falta conhecimento por parte do paciente. Se a gente falar para ele que um tratamento periodontal pode prevenir um infarto do miocárdio, talvez ele vá falar que a gente é mentiroso, porque ele nunca ouviu isso. Ô, Guinter, a Lele Cavalheiro é uma jornalista, bacana que ela está aqui vendo a gente, muito bacana. Sim. E se interessando nisso aí, né? Então, assim, alguns pacientes diabéticos têm procurado, mas a maioria que tem vindo são pacientes já que são nossos pacientes fidelizados, né? Então, são pessoas que aí já ligam e vêm, né? Pacientes novos nessa época está muito difícil de aparecer, nesse sentido aí da diabetes e do fumo, né? Mas isso aí... Oi, pode falar. A pergunta, na minha opinião, é impossível de responder, ó. O Alex Barata. Pacientes fumantes, vocês deixam um tempo extra para a reabertura dos implantes? Eu não deixo. Não, também não. Eu trato igual. Alex, ele tem que ser orientado de que ele é um paciente mais propenso a desenvolver doenças nos tecidos ao redor do implante, né? Isso aí ele é obrigado a saber até mesmo antes de botar o implante. Ele tem que ficar consciente disso. Olha aqui, ó, o Léo, o nosso amigo Léo Pisano aqui, ó. Minha mãe sempre realizou o check-up e diziam que tinha pulmão de menina. Removeu o câncer na língua e hoje tem gordura no pulmão decorrente do câncer. Quem descobriu o câncer na língua foi o dentista. Salve, Léo. Que bom que tu está participando dessa live aí e tu está colocando isso para ver como é importante a ação do cirurgião dentista. Viu, Léo? E como é importante a nossa ação hoje em dia, né? A gente brinca tudo, mas olha o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos aí. Ó. Olha o tamanho de responsabilidade que está. Imagina um paciente hoje, a gente diagnosticar um câncer bucal que pode ter uma metástase no pulmão, etc, etc. A complicação que ele não pode ter, né? Então, valeu, Léo. Obrigado aí. E o Léo complementou, ó, fumante de 2 carteiras de cigarro por dia. Então, esse câncer na língua foi em decorrência das 2 carteiras, né? Muito provavelmente.
Exatamente. Outro, Beto Tamburi aqui, ó, o Beto falando que tem muitos pacientes que são diabéticos e não sabem. Exatamente. Eu já dei muito diagnóstico de diabetes no meu consultório. Muitos pacientes ficaram sabendo que eram diabéticos através do meu exame. E muitos colegas dentistas também já fizeram isso. Que a gente pega um paciente periodontal, né, e começa a ver que aquela periodontite está muito exacerbada, a raspagem não responde, o tratamento periodontal não responde, e a gente vai lá, pede todos os exames médicos e aí acaba constatando a diabetes. Então, isso é muito importante, mais uma vez, a ação do cirurgião dentista. Né? Viu, gente? A gente acho que está chegando no final, né? Eu acho que a grande mensagem é o seguinte, ó, não tenham medo de fazer os atendimentos odontológicos, ok? Façam os atendimentos de urgência, os atendimentos de emergência. A urgência, ela abre muito o leque dos nossos atendimentos, principalmente em função da necessidade que os pacientes têm de se manterem saudáveis para que o vírus não encoste neles e peguem eles desprevenidos. Então, a gente está protegido por lei para atender urgências, ok? Então, façam lá toda a proteção, usem a máscara lá de acrílico, de acetato, e se proteger totalmente, ventilar o consultório, tudo aquilo que isso aí o Conselho Federal de Odontologia e o nosso aqui também está colocando muito claro para todos nós, né? Como a gente deve se proteger e proteger os pacientes. Façam isso, mas não tenham medo de atender, gente, não tenham medo. Atendam os pacientes, é necessário isso, a gente vai estar fazendo a nossa parte. A nossa parte nessa hora é atender os pacientes e diminuir o risco deles para que se eles contraem o vírus, eles não fiquem tão suscetíveis à doença. E a gente pode fazer esse papel. Se cada um de nós deixar em dia 10, 15 pacientes aí e alguns desses pacientes vir a pegar o vírus e não tiver nenhum outro fator, essa pessoa vai se recuperar, como a grande maioria se recupera. Né? Então, nós somos da área da saúde e a gente tem um importante papel nesse momento. Nosso papel é muito grande, muito grande. Não subestimem o valor do cirurgião dentista nessa área. Quem está fazendo isso está demonstrando desconhecimento de causa. A gente é um importante braço, o importante braço da saúde hoje em dia para tratar as pessoas e evitar que elas tenham complicações caso venham a ser contaminadas pelo vírus. É isso aí. E pessoal que ficou sem resposta, pessoal, vocês podem mandar as perguntas por direct, sem problema nenhum, né? De Instagram, tanto para mim quanto para o Bianchini. Né, Bianchini? Pode perguntar para a gente aí. Claro. Pode perguntar no direct aqui, a gente vai deixar a live salva, né? Tem aqui a gente vai deixar a live salva e aí vocês vão poder acessar, né? Eu acho que falta bem pouquinho, Guinter. O pessoal que gostou muito da live, pessoal, vocês vão lá na Implacil, manda mensagem e pede para eles botarem a gente de novo, né, Bianchini? Isso. Vai lá na Implacil e pede que quer mais temas relacionados à saúde, à medicina periodontal. Tem muita pergunta bacana aqui, muita, infelizmente não dá para responder todo, mas, pessoal, façam lá as perguntas no direct, a gente vai responder com o maior prazer aqui e espero que a gente tenha contribuído, né? Tá na hora de encerrar, faltam minutos só, então... Então vamos encerrar. Valeu, pessoal, olha... Todos. Tá? Fé em Deus, usem máscaras, vai passar.